Shalom, irmãos! É muito bom a gente estar aqui mais uma vez na nossa Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão, a EBAC, para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, o sermão proferido por Jesus, numa série de estudos chamado Acima das Expectativas. Uma vida acima do que os homens esperam de nós, mas para viver aquilo que Jesus espera de nós e como ele colocou no Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento com Deus acima das expectativas. E o texto de hoje é Mateus 7, de 7 a 12. Mateus 7, de 7 a 12. Eu quero convidá-los a ler o texto comigo. O texto diz o seguinte: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. João Calvino tem uma frase que diz o seguinte: nada é melhor para nos levar à oração do que a convicção plena de que seremos ouvidos. É maravilhoso a gente poder chegar a Deus e nos relacionarmos com Deus com a convicção de que seremos ouvidos. E é isso que esse texto nos fala. E nós agora vamos orar ao Senhor com a convicção de que Ele está nos ouvindo e que Ele vai falar aos nossos corações através da Sua palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida, que será exposta. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra, que o Senhor fale aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso que eu te peço e desde já agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro Mateus 5, 6 e 7. E neste sermão proferido por Jesus, nós vimos que Jesus já nos advertiu a respeito da oração. Ele fala contra a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, daqueles que oravam nas esquinas para serem ouvidos, nas esquinas das praças, aqueles que oravam para que todos pudessem ver nos templos em voz alta e chamando a atenção para si. E Jesus nos deu um modelo de oração que é o Pai Nosso, logo em seguida. Então Jesus já falou um pouco sobre oração, mas agora ele vai nos incentivar a orar, a pedir, a buscar, a bater, crendo que nós o encontraremos, que nós acharemos a resposta daquilo que nós estamos pedindo. E nesse texto ele nos incentiva e nos traz algumas promessas. E o texto começa com os versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quando nós lemos esse trecho, logo nós pensamos e colocamos algumas perguntas. Quer dizer que tudo quanto eu quiser ou desejar, Deus dará para mim? Pedi e não recebi. Se eu pedi e não recebi, Deus não está cumprindo a sua promessa? Ou será que é falta de fé da minha parte? São algumas perguntas que logo vêm e nos trazem um questionamento, porque o texto é claro: peçam e será dado, busquem e será achado, batam e a porta será aberta para vocês. E aí, será que essas respostas não são dadas por falta de fé ou Deus não cumpre a sua promessa? Tem um comentarista chamado Alec Motyer
que ele diz o seguinte: se Deus fosse obrigado a conceder tudo o que eu peço, então eu nunca mais haveria de orar, pois não teria confiança suficiente em minha própria sabedoria para pedir alguma coisa a Deus. E penso que você vai concordar comigo por pensar assim. Seria um fardo intolerável para a frágil sabedoria humana se, através de suas promessas relacionadas com a oração, Deus estivesse obrigado a conceder tudo o que pedimos, quando pedimos e exatamente nos termos em que pedimos. Como poderíamos aguentar um fardo desse? Eu creio que você já se pegou em algum momento pedindo algo ao Senhor que depois você falou, não era bem aquilo que eu queria. E glória a Deus, porque Ele não atendeu a minha oração exatamente da maneira como eu falei. Há um tempo, quando eu trabalhava em uma empresa em São Paulo, eu orava ao Senhor porque eu ia de metrô todo dia, da Zona Leste para o centro, e o metrô extremamente lotado logo de manhã, e eu orava ao Senhor e falava, Deus, me ajude a ter uma carona para que eu possa chegar lá no meu emprego sem precisar passar pelo metrô, é tão difícil. E eu pedi que Deus me providenciasse algo que eu pudesse ir junto com alguém, me desse uma maneira de pegar carona com alguém para chegar até o meu serviço. E pela graça de Deus, Ele não ouviu nesses termos, Ele me transferiu de serviço, e nesse outro serviço eu era obrigado a ter um carro, mas pela graça de Deus, Ele me deu as condições também neste outro serviço de comprar. Então Deus fez muito mais e muito melhor do que aquilo que eu pedi, e glória a Deus por isso, né? Mas imaginem se Deus ouvisse exatamente como eu tinha pedido. Talvez eu estivesse até hoje indo de carona com alguém, né, no trabalho, mas Deus, pela sua graça, não agiu da maneira como eu pedi. Mas outra pergunta que nós podemos colocar quando nós lemos esse texto é por que ele está neste momento do Sermão do Monte? Porque exatamente nesse momento em que nós estamos lendo aqui, porque depois de tantas coisas, não poderia ter juntado com a oração, né? Ou então porque ele aparece entre versículos que tratam sobre os nossos relacionamentos com o nosso próximo, né? Nós, na semana passada, aprendemos Mateus 7, 1 a 6, sobre relacionamentos também. Não julguem para que vocês não sejam julgados, né? Não fiquem olhando a trave no olho do seu irmão, e fala sobre o seu irmão. E aí o versículo 12... Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também com aqueles, a eles, porque esta é a lei e o profeta. Então, entre dois textos que falam sobre o nosso relacionamento com o próximo, mas nesse específico, ele traz algumas coisas do nosso relacionamento para com Deus. Esses questionamentos, né? Isso traz alguns questionamentos ainda mais para a gente, mais questionamentos, né? Mais e mais perguntas. Quando nós lemos o Sermão do Monte e vemos tudo que ele fala, irmãos, sejamos sinceros, é claro, nós não cumprimos, nós não somos capazes de fazer tudo o que o Sermão do Monte nos ensina, tudo o que Jesus ensina, como nós podemos viver o Sermão do Monte, como que alguém pode atingir esse padrão. E aí, que padrão é esse? Nós começamos pela bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que choram, os misericórdios, os perseguidos por causa da justiça. Como nós podemos viver isso na íntegra, ser perseguidos por causa da justiça, né? E ainda nos alegrarmos com isso. O texto nos fala que a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos fariseus. Os fariseus eram os homens mais corretos daquela época, aqueles que seguiam perfeitamente a lei que eles tinham, não só a lei bíblica, até uma tradição dos anciãos que eles tinham, que expandia essas leis. Então eles seguiam perfeitamente. E como que nós podemos viver essas leis dessa maneira?
perfeitamente como esses fariseus e ainda exceder a justiça deles. Como nós podemos falar, a minha palavra será sim, sim, não, não. E eu reforço que aí as circunstâncias das nossas vidas muitas vezes impedem que o nosso sim seja o sim, porque alguns imprevistos que acontecem nas nossas vidas, coisas que vêm atrapalhar. Como que eu posso garantir? Como eu posso viver e não orar jamais como os hipócritas, né? E orar sinceramente ao Senhor? São todas questões realmente muito difíceis de serem realizadas. Esses questionamentos são sinceros. Mas o efeito dessas instruções sobre nós é que elas nos revelam e nos mostram a tremenda necessidade que nós temos da graça de Deus. Realmente, nós não somos capazes de fazer tudo isso e talvez nem parte do que o sermão nos fala. E para isso nós necessitamos da graça de Deus. Jesus não ia pregar um sermão que é impossível a todos nós vivermos, mas ele ia pregar um sermão de maneira que a graça pudesse nos levar a cumprir todas essas coisas. Nós precisamos da ajuda e da graça de Deus. Mas como nós podemos obter essa ajuda? Como nós podemos obter tal graça? E aí o versículos 7 e 8 nos ajudam. Como nós podemos obter essa graça? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Irmãos, esse texto nos leva a crer que nós devemos pedir uma vida como esse texto nos fala, como Mateus 5, 6 e 7 nos fala. Uma vida de santidade, uma vida de coerência com a palavra de Deus, uma vida de coerência com aquilo que Ele nos ensina. E nós devemos buscar essa vida, nós devemos buscar realizar e viver dessa maneira. E como nós fazemos? Pedindo ao Senhor, pedindo por santidade, buscando santidade, batendo a porta, esperando que Deus nos dê uma vida de santidade. Mas quando nós pensamos em oração, e essa oração especificamente, nós caímos em algumas coisas e muitas vezes nós somos levados a crer que a teologia de um Deus soberano inibe a nossa vida de oração, que nós não devemos orar porque Deus é soberano. E aí nós colocamos alguns empecilhos para a oração. E aí por que nós não devemos orar segundo os empecilhos que nós criamos? E muitas vezes nós respondemos, porque a oração é uma ofensa à soberania de Deus. Deus é soberano, por que eu vou informar aquele que é onisciente, que sabe de todas as coisas? Ou como eu vou persuadir, mudar a opinião de um Deus que é imutável? E nós vamos colocando, porque nós vamos incomodar o Deus todo soberano com nossas banalidades? E a gente vai colocando algumas questões para falar sobre a falta de oração, para justificar a nossa falta de oração. E a resposta aí, por que nós oramos? Primeiro, Deus não precisa ser informado de nada. Deus já sabe de todas as coisas. Ele não precisa ser informado. E outra, Deus muitas vezes, quando Ele não nos dá a coisa, ou fala que nós devemos esperar para ter aquilo que nós queremos, Deus não está relutante, fala, não, peraí, não, vai, insiste mais um pouquinho que talvez você consiga. Não, Deus não está relutante. Pelo contrário, Ele tem prazer em nos dar, em nos beneficiar. E Ele fala, peçam e lhe será dado, né? Então, Deus tem prazer, Ele não fica relutando até que a nossa insistência consiga convencer, persuadir e transformar a ideia de Deus. Não, pelo contrário. A questão é que nós não persuadimos a Deus, mas nós persuadimos a nós mesmos a nos submetermos a Deus. Quando nós oramos ao Senhor soberano sobre todas as coisas, imutável, onisciente, nós não estamos tentando convencê-lo a chegar à nossa ideia,
mas Deus está moldando o nosso coração, Deus está transformando o nosso coração para que a nossa vida esteja de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer para nós. E estamos aprendendo a nos submeter a Deus, a confiar nesse Deus soberano e perfeito. Por isso nós somos levados, e Deus orienta, a colocar as nossas causas diante dele. Quanto mais eu oro, mais eu me conformo à vontade de Deus, mais à vontade que Ele tem para a minha vida. E aí nós colocamos outros empecilhos para a oração. Por que não orar? Oração é desnecessária. Por que eu vou pedir a Deus se Ele dá as mesmas coisas para aqueles que não pedem? Às vezes até mais, né? Nós obtemos as nossas coisas por méritos, né? Porque uma pessoa que não é cristã, ela vai lá e luta e consegue às vezes mais coisas do que eu consigo. Então nós vivemos por méritos, né? E aí nós colocamos alguns exemplos, né? Poxa, eu vou orar para que eu tenha um parto normal, para que minha esposa tenha um parto normal, né? Porque se uma mulher que nunca orou por um parto normal foi lá e conseguiu ter um parto normal, vou orar por emprego se uma pessoa que não conhece o Senhor está muito bem empregada, muito melhor do que eu devo orar somente por bênçãos espirituais, porque isso eu sei que é específico para aquele que não é cristão, para aquele que é cristão, né? O não cristão não vai ter, mas então eu vou orar somente por isso, pelos dons. Mas Jesus nos ensina na oração padrão, a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, Jesus está ensinando a gente a pedir, não porque a gente está com medo de morrer de fome, não porque a gente acha que se a gente não orar, Deus não vai dar, mas porque nós reconhecemos a nossa dependência física e espiritual de Deus. Nós exercitamos a nossa confiança em Deus, nós reconhecemos que é dele que vem tudo o que nós temos. Por isso nós devemos sim orar ao Senhor, inclusive pedindo o pão nosso de cada dia. Por que não orar então? Outro empecilho, porque a oração é improdutiva. Deus nem sempre me dá aquilo que eu peço, né? A oração não funciona, parece que Deus não me ouve e que Ele não está cumprindo as suas promessas aqui desse texto. E por que nós devemos orar? O texto nos fala: peçam e receberão, busquem e acharão, batam e será dado, será aberto. Mas nós temos que entender que oração não é mágica. Deus não é nosso servo, Ele não está obrigado, e graças a Deus, e glória a Deus por isso, que Ele não nos atende em tudo que nós pedimos, porque se Ele atendesse, possivelmente nós seríamos prejudicados pela nossa vontade volúvel, né? Que ora depois já mudou, né? E prejudicados até mesmo pela nossa falta de sabedoria em pedir ao Senhor. Então, em alguns momentos nós sequer temos noção daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Então, por isso nós devemos cuidar e tomar todo cuidado. Bom, irmãos, e aí diante disso vem algumas questões, né? Se nós temos um Deus soberano, cremos um Deus soberano, a quem eu tenho orado, né? Há um Deus que é soberano e que tem as suas vontades decretadas e quer que nós nos aproximemos dele para ter um relacionamento verdadeiro, ou a um Deus que eu até coloquei com letra minúscula, um Deus que está sujeito à minha vontade, um Deus gênio da lâmpada mágica, porque não é a esse Deus que nós servimos a um Deus soberano. A quem eu sirvo? Um Deus que me molda, que me ajuda a viver em santidade, um Deus que me ajuda a viver conforme aquilo que Ele quer, ou a um Deus que me mima, me dando tudo que eu peço, né? Nós que temos filhos, sabemos que se a gente dá tudo que o nosso filho pede, vai ser complicado quando ele crescer. Ele vai ser um filho extremamente mimado e qualquer coisa, qualquer frustração será inclusive prejudicial a ele no futuro.
Mas esse texto também ele nos fala sobre algo, né? Nós sabemos que temos um Deus soberano, um Deus perfeito, mas ele nos incentiva a ser persistentes na nossa oração. O texto fala: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam a porta e será aberta, né? Parece que o texto está até numa progressão, né? Algo que vai crescendo, né? Algo progressivo. Olha, peçam, busquem, batam. Se você pediu e não deu certo, busque. Se buscou e não deu certo, bata, né? Parece até uma progressão, mas a ideia que esse texto está querendo dizer é uma insistência. Sejam insistentes, persistentes com Deus, não porque você vai mudar a vontade dele, mas porque ele quer isso. Isso estreita os nossos relacionamentos com ele. Ele quer que nós nos aproximemos, nos dediquemos a ele. Então ele insiste que nós batamos, busquemos, né? Tem essa insistência, essa persistência. E em Lucas, no Sermão do Monte, escrito em Lucas, né? Que é um texto paralelo a esse texto vem logo após a parábola do amigo inoportuno, né? O amigo inoportuno é aquele que chega, né, lá de noite na casa dos irmãos lá e vai falar: olha, meu amigo, eu gostaria de um pouco de comida para minha casa, eu preciso de pão para minha casa, você pode me dar? Né? E a gente tem que lembrar que a realidade daquela época não era cada um tem seu quarto, não, estava todo mundo dormindo no mesmo cômodo, era um lugar pequeno e estavam todos lá juntos, né? Os filhos pequenos ou não, estavam todos lá. Então a ideia é que o amigo inoportuno vai para acordar a família inteira, né? E aí ele falou: olha, não, vai embora para sua casa que eu não tenho nada, tá todo mundo dormindo aqui. Mas se o amigo inoportuno ficasse batendo lá, esperando, buscando, né? O que ele ia fazer? Ele ia dar o pão pro cara ir embora logo. Vai embora daqui, deixa eu dormir com a minha família, né? E é essa a ideia da gente ser inoportuno com relação a Deus, e chegar a insistir, e bater, e buscar, e pedir, e insistir ao Senhor. E mais uma vez, não porque nós vamos mudar a vontade dele, ele é soberano, mas porque assim nós nos aproximamos dele, nós conhecemos um pouco mais da sua vontade sobre nós. E aí o texto continua em Mateus 7, de 9 até o 11. Ele usa uma comparação, na verdade um contraste, para exemplificar o nosso Pai Celeste, que tem prazer em nos dar todas essas coisas que nós pedimos, né? E nós com pais terrenos. E aí, o versículo 9: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esse texto, essa parte, esse trecho, ele faz uma comparação entre o Pai terrestre, nós como pais, e o Pai celestial. E é interessante que até então, em nenhuma oração rabínica, né, ou do judaísmo antigo até chegar a Jesus, não se encontra judeu algum chamando a Deus como Pai. Jesus está causando algo ali revolucionário, falando Abba Pai, Paizinho, né? Colocando Deus como um Pai. E ele fala lá em João 1, versículo 12: a todo quanto se receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nem todo mundo é filho de Deus, né? Como se fala, todo mundo é filho de Deus. Não, peraí, não é isso que o texto nos fala. Aqueles que creem no seu nome, a esses que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus deu o poder de serem feitos seus filhos. Ou seja, nós nos tornamos filhos quando recebemos a Cristo como Senhor
das nossas vidas, mas Ele é sim o nosso Pai, nós devemos tratá-lo como Pai. E às vezes falta isso nas nossas vidas, a gente ver e ter uma referência de Deus como Pai, porque muitas vezes a gente fica pensando, porque Deus não me dá isso, porque Deus não me dá aquilo. Nós temos que entender que Deus também está nos educando, que Deus está nos ensinando a viver de uma maneira cada dia mais segundo a sua vontade. Por isso nós devemos ver a Deus como esse Pai Santo que quer nos dar bênçãos, que quer nos presentear, mas que também quer nos moldar a sua imagem, a sua semelhança, que quer nos ensinar a viver em santidade. Ele é o nosso Pai, e crendo que Ele é o Pai Celestial, Ele jamais nos dará qualquer coisa prejudicial. Se nós, e aí o texto ele não dá nenhuma opção, né? Ele não fala, olha, se aqueles pais que são maus, não, ele fala, se vocês que são maus, né? Nós somos maus, isso é fato, somos pessoas más redimidas pelo sangue de Cristo, e por isso nós temos a bondade em nós que vem de Deus, mas pelo nosso pecado nós somos considerados maus diante de Deus. Mas ainda assim Ele nos deu o próprio Filho para morrer por nós, e Ele jamais nos dará algo prejudicial, algo que venha a nos prejudicar. Pode ser que momentaneamente a gente pense dessa maneira, mas não, Deus não nos dá algo para nos prejudicar. E nós vemos aqui também um Deus que nunca erra, né? Se nós que somos pais, que somos maus, que erramos, damos coisas boas, né? Você não vai dar uma cobra se seu filho pedir peixe, se seu filho te pedir pão, você não vai dar uma pedra, né? Todas essas coisas nós fazemos porque nós somos pais que são bons, que buscam ser bons pais aos seus filhos, mesmo sendo maus. Mas nós muitas vezes erramos e damos ou um conselho ou fazemos algo de errado aos nossos filhos, mas Deus é um Pai que nunca erra, então nós podemos pedir a Ele tranquilamente, porque Ele não vai, eu não devia ter feito isso para o meu filho. Não, Deus não erra, Deus é perfeito, Deus é o Pai perfeito, o Pai que nos serve de modelo. Então nós podemos pedir porque Ele é um Deus inerrante. E aí, o que Deus pode nos dar, irmãos? Imagina se nós que somos pais damos boas coisas aos nossos filhos, e Deus que tem poder sobre todas as coisas, que é dono de tudo, do ouro, da prata, Deus é o dono de todo o universo, Ele não nos dará coisas muito melhores? E aí eu volto para Lucas 11, versículo 13, que é o paralelo desse Sermão do Monte, e nessa versão ele diz o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Muito mais do que qualquer presente, qualquer coisa material que nós possamos ter, nós temos o Espírito Santo junto conosco, morando em nós, nos dando discernimentos para aquilo que nós vamos fazer, para como nós vamos guiar as nossas vidas. Temos o Espírito Santo para nos consolar em momentos de dificuldade, de tristeza. Temos o Espírito Santo para ser nosso professor, aquele que nos ensina em tudo. Temos todas essas coisas, nós podemos louvar a Deus, porque temos este Espírito de Deus que é o bem maior que Deus nos dá, o seu Filho que morreu na cruz e o seu Espírito que veio a nós, porque Jesus precisava ir para que o Espírito viesse e habitasse em nós. E aí ele vai para Mateus 7:12, para concluir lá esse trecho do sermão. E ele fala: portanto, em tudo, façam aos outros o que querem que eles façam para vocês, pois esta é a lei e os profetas. O que nós devemos fazer para os outros? Essa é a pergunta. É interessante que essa mesma sentença é achada em outras religiões. Outros rabinos, criadores de outras religiões falam: não faça para os outros o que você não quer que você faça para você.
né? E a gente usa isso no nosso dia a dia, ó, não faça para ele o que você não quer que façam para você. Mas é interessante que esse texto ele vai além, ele é ativo. Faça para os outros o que você quer que os outros façam para você. Se nós estamos orando ao Senhor, pedindo por santidade, então nós estamos pedindo para que nós possamos fazer aquilo que o sermão nos ensina para os outros. Aquilo que nós devemos fazer para os outros é atividade, ou seja, não se ire com os outros, né? Seja cordial, seja uma pessoa amável para com os outros, não deixe a ira derramar sobre os outros. Viva um casamento sadio, né? Não viva um casamento à base do divórcio, não viva um casamento abaixo de adultério, viva um casamento sadio, porque é assim que você quer que seja feito para você, um casamento sadio. Ame ao próximo e ame ao seu inimigo. Se você quer ser amado e transformar as atitudes do seu inimigo para uma boa atitude, ame o seu inimigo. Ame ao seu próximo, tenha a palavra, ao ser seu sim, sim, seu não, não. E não julgue a pessoa. Viva mostrando a misericórdia de Deus mesmo nos erros dessa pessoa. E aí, como nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer ao outro o que nós queremos que os outros façam para nós? Se o Sermão do Monte é realmente impossível de se viver, pedindo, batendo, buscando, insistindo ao Senhor por santidade e insistindo ao Senhor para que Ele nos ajude a viver uma vida como o Sermão do Monte nos ensina. Oremos a Deus com persistência, por santidade, capacitação, para poder viver o que Ele nos ensinou no Sermão do Monte, e assim nós faremos ao outro o que nós queremos que os outros façam a nós também. Irmãos, realmente o Sermão do Monte é uma exigência muito alta. Nós, por nossas forças, somos incapazes de fazer. Mas glória a Deus, porque Ele nos deu o seu Filho por sua imensa e maravilhosa graça. E Ele nos ensinou a viver dessa forma. E Ele falou, olha, quando vocês tiverem dificuldades, quando vocês chegarem em um momento que não conseguirem resolver a sua situação, aí peçam, batam, busquem. Sermão é impossível, sim, da gente viver sem Cristo, mas quando nós estamos com Cristo, Ele torna possível, porque Ele viveu dessa maneira e Ele derrama a sua graça sobre nós. Que Deus nos ajude a viver dessa maneira. Vamos orar ao nosso Senhor? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor em gratidão, porque sabemos que o Senhor é um Deus perfeito, um Deus soberano e que não vai mudar de opinião por conta da nossa oração, mas que vai trabalhar o nosso coração enquanto oramos ao Senhor. E eu te peço, ó Pai, que nós possamos bater, buscar, pedir com insistência, com persistência, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar, e que nós possamos orar e pedir por santificação, por santidade, ó Pai, por uma vida de acordo com o ensino do Teu Filho Jesus. É isso que nós te pedimos, confiantes, ó Pai, que o Senhor vai derramar da sua graça para que nós possamos viver dessa maneira, vai derramar o seu Espírito para nos direcionar a vivermos da maneira mais correta, para que assim nós possamos fazer aos nossos amigos aquilo que nós queremos que eles façam a nós. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe.